Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Neto, um dos instrutores do curso de informática da Rede Multiprofissões, e estamos aqui para mais uma aula do módulo de Word. Então, pois bem pessoal, então o que é o Word? O Word ele é um programa padrão de edição de textos, ou seja, tudo que engloba texto, tudo que envolva texto, seja trabalho de escola, um currículo, um memoranda, mala direta, enfim, tudo que é documentação em um arquivo de texto, ele é feito nesse programinha aqui, que faz parte do pacote da Microsoft. Então, o Word é isso, o programa padrão de edição de texto, para a gente poder estar editando o texto, certo? Então, nessa aula de hoje, eu vou estar fazendo a parte de apresentação para vocês do programinha, do software, né? E também tá fazendo a parte de formatação. Então, como é que você pode fazer uma formatação básica? Como que você altera uma fonte, como altera uma cor, enfim, fazer uma parte de introdução para que vocês possam ter conhecimento de como que funciona. Então, o Word, como vocês podem ver, ele parece muito o WordPad, que faz parte daqueles programinhas que já vêm instalados no sistema operacional. Porém, existem várias outras ferramentas mais avançadas. Então, algumas coisas que é possível fazer no Word não dá para ser feito no WordPad. Então, por isso que torna o Word um programa padrão de edição de textos. Então, para vocês possam entender, então todas essas partes aqui de cima, esses botões aqui, ó, a gente chama eles de menu. Então, por exemplo, o professor fala, vai lá, fulano, aperta para mim no menu inserir. Então, menu a gente sabe que é aqui, ó, são menus, tá bom? Essa parte aqui de cima aqui. Então, a parte de baixo que a gente vê grupos de ferramentas. Então, aqui a área de transferência é um grupo de ferramentas. Então, eu posso ter acesso aqui ao botão recortar, copiar, colar, enfim. Aqui a gente tem um grupo de fonte, né, que é para a parte de formatação, fazer alteração de cor, tamanho de fonte, alteração, enfim, ferramenta no grupo de ferramentas do parágrafo e grupos estilo e de edição. Então são separados em grupos as ferramentas, assim também como as outras opções, tá vendo? São separados por grupo para uma melhor organização, olha só. Cada menu tem a sua organização de ferramentas, olha só. Então, vamos lá. Então, nessa aula de hoje, a gente vai estar aprendendo a fazer algumas formatações básicas. Então, por exemplo, vou digitar um texto qualquer aqui. Vou colocar aqui. Então, coloquei um comandinho aqui para aparecer um texto qualquer. Então, olha só. Então, a gente tem um modelo de texto. Como é que a gente formata ele? Então, vamos supor que eu quero fazer esse parágrafo aqui, eu quero fazer uma formatação e nesse daqui uma formatação diferente. Então, no Word, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de formatar é justamente fazer essa seleção da parte que a gente quer fazer a formatação. Então, é como se a gente estivesse avisando o Word. Olha só, Word, essa região aqui eu quero a formatação X e nessa região aqui eu vou fazer a formatação diferente. Então, como que a gente seleciona? Eu clico no início de onde eu quero selecionar e arrasto até a parte onde eu quero finalizar, olha só. Então fica bem marcado aqui a seleção de onde eu quero fazer a minha formatação. E daí eu posso fazer a formatação que eu quiser. Então nesse menu aqui eu posso estar colocando o tipo de fonte que eu quero. Nesse daqui eu altero o tamanho. Nesse aqui eu coloco os estilos. Não posso colocar, deixa eu colocar uma fonte diferente aqui. Então eu posso colocar negrito, que deixa a fonte mais grossa, posso colocar itálico, que deixa um pouco mais deitado, e posso colocar o sublinhado, são estilos, olha só. Então, por exemplo, eu quero colocar um título, quero deixar algo mais destacado, então tem essa opção aqui de estar mudando o estilo, tá bom? Então aqui a gente pode estar alterando a cor do texto, posso fazer a parte de alinhamento, ó. Então são
São 4 tipos de alinhamento que a gente tem. Temos o alinhamento à esquerda, que ele faz todo o alinhamento aqui do lado esquerdo, conforme a margem. Eu tenho um alinhamento centralizado, que ele centraliza o texto. Tem um alinhamento à direita, como vocês podem ver aqui, ó, à direita. E também faço o alinhamento justificado. Então, o justificado ele alinha tanto aqui do lado esquerdo com a margem, quanto do lado esquerdo aqui, ó. Do lado direito, perdão. Então, do lado esquerdo, tanto do lado direito aqui da margem. Então, são os estilos que a gente tem de alinhamento. Aqui também é possível a gente estar fazendo alguma formatação padrão. Então, por exemplo, professor, esse mesmo parágrafo aqui eu quero fazer exatamente com o de baixo aqui, mas eu não quero perder tempo, ou eu não lembro o que eu fiz muita alteração e eu não consigo fazer os outros iguais. Então, na verdade, vamos fazer com esse de baixo aqui para dar uma diferença de pular um parágrafo para outro. Então, olha só, então eu mantendo aqui dentro do texto, da onde eu fiz a formatação, tem essa opção aqui de pincel de formatação. Então, o que ele faz? Ele pega todas as configurações que eu fiz aqui na seleção e já deixa padrão para mim, para quando eu selecionar a outra aqui, ó, ele vai ficar exatamente igual o que a gente fez lá em cima. Então é uma forma que a gente tem de economizar tempo, porque o computador é para isso, né? É para a gente estar economizando o tempo e fazer algo mais rápido ali. Então facilita e muito na hora da gente estar fazendo um trabalho ali mais rápido e não poder estar perdendo tempo na hora de fazer uma formatação. E daí eu posso também fazer uma formatação diferente aqui para dar destaque. Olha só, colocar uma fonte mais diferente, uma cor. Então aqui são várias cores que a gente tem. Então para isso que serve o Word. Então relembrando, o Word ele é um programa padrão de edição de textos, correto? E aqui foi uma parte de apresentação básico do que é o Word, né? Do que é o menu, que são essas partes de cima aqui, ó. Então no painel inicial tem as partes da formatação, enfim, e são separados em grupo. Então, como vocês bem sabem, já foram informados através da unidade, cada final de aula existem exercícios de fixação que devem ser resolvidos para ser apresentado na unidade. Então, eu vou estar deixando aqui algumas atividades para vocês estar pausando o vídeo, copiar, né, essas atividades para vocês poder resolver e apresentar na instituição. Então, como é que vai funcionar? Então, vamos supor que a sua aula é na quinta-feira. Então, você vai ter até quarta-feira da semana que vem para estar apresentando essas atividades no setor pedagógico, para você estar validando a sua frequência e não ficar prejudicado, uma vez que esse exercício ele será anexado junto à sua frequência, tá bom? Então, vou colocar aqui as atividades que eu proponho. Então, número 1. Quero que vocês dizem para mim, deixa eu aumentar a fonte aqui para vocês. Tá vendo melhor? Então, número 1, o que é o Word? O que é uma formatação de texto? Número 3, qual grupo se encontra opção de cor? Então, olha só, pessoal, são 4 atividades aqui, 4 perguntas. Então, eu quero que vocês dizem para mim o que é o Word, que foi dito nessa aula, o que é uma formatação de texto,
qual grupo se encontra a opção de alteração de cor. Então lembra que eu falei para vocês que é separado por grupos? Olha só, são separados pelo grupo. Eu quero saber qual grupo onde tem essa opção de alterar a cor da sua fonte do texto e qual o passo a passo para alterar o tamanho da fonte. Então como é que eu tenho que fazer? Qual o menu que eu vou, onde eu clico para fazer a alteração dessa fonte. E por último, eu quero que vocês façam um breve resumo do que você espera desse módulo de Word. Então, você vai falar o que você espera com esse módulo, o que vai te ajudar no mercado de trabalho, enfim. Basicamente isso, bem simples. Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato pelo WhatsApp da unidade para estar esclarecendo as demais informações.